Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje, estudando o capítulo 8 de Romanos. Não iremos estudar o capítulo todo, você vê que na Bíblia ele é dividido em seções, o capítulo 8, e a gente vai estudar cada seção. A de hoje, que é a primeira, fala sobre nenhuma condenação e o pendor do Espírito. Então você vê que ontem a gente finalizou o capítulo 7 com os questionamentos de Paulo em relação aos pecados involuntários e qual seria a solução. E a solução justamente vem em Romanos 8, versículo 1, que diz assim, ó: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo deixa claro sobre que nós somos pecadores, ao ponto de alguns pecados a gente não querer fazer e faz pela natureza pecaminosa que temos, porque a carne é fraca. E agora o que fazer? Quando aceitamos a Cristo, nós entendemos que ele pagou o preço pelos nossos pecados. E agora o arrependimento, a luta para ser santo, ela começa em nossa vida. E os méritos de Cristo, não os nossos, é que nos garante a salvação. Nós precisamos entender que não é aquilo que produzimos, não é aquilo que fazemos que nos dá direito à salvação, mas aquilo que Cristo fez por nós. E ele enfatiza nessa primeira sessão a importância do Espírito Santo em nossa vida, para que realmente alcancemos nesse processo de santificação a maturidade cristã e alcancemos então a salvação em Cristo quando ele assim voltar e vivermos com ele eternamente no céu. Então o verso 2 ele fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Éramos escravos do pecado, nossa condenação, como diz Romanos 6:23, o salário nosso do pecado era a morte, mas agora vem Cristo com o seu amor, por intermédio do seu sacrifício, nos vivifica, nos traz a esperança. E agora precisamos morrer com ele para nascer para o seu reino, como Romanos também destaca no capítulo 6. É o morrer para o pecado, para as obras da lei, da carne, né? Porque quando ele fala da obra da lei, é porque a lei simplesmente revela o pecado que há em nós. E agora a gente precisa mortificar essa carne, essa tendência pecaminosa e alimentar o espiritual. E o interessante é que Cristo concede, né? O Espírito Santo vem, o Espírito prometido, onde lá em João ele destaca no capítulo 15 que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele revela que somos pecadores, mas agora nos traz esse manto de justiça de Cristo para que a gente então vive em novidade de vida. E continua o texto dizendo: porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então Cristo veio semelhante, não igual a nós, porque ele não conheceu o pecado, ele não pecou, mas ele veio semelhante porque ele veio, nós acreditamos pelo até o paralelo que a Bíblia apresenta, Adão e Cristo, que a gente já estudou no capítulo 5. Você pode aí revisar na parte do versículo 12 em diante. Então Cristo veio semelhante a Adão antes da queda. Então ele não tinha essa tendência pecaminosa. Ele não tinha a inclinação do mal como nós temos. E aí agora o que acontece? Estávamos enfermos na carne e então por semelhança à carne pecaminosa em relação ao pecado, ele o que? Condenou Deus na carne o pecado. E aí o que mais? Que tem a continuidade, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito. Paulo deixa claro que existe a possibilidade, porque ele está falando para pessoas convertidas. Se você olhar no capítulo 7, quando vem ali quem é o homem em Paulo, nós já falamos que é alguém que se converteu, mas entende agora a natureza do pecado e tenta vencer suas inclinações. E aí ele diz agora aqui no versículo, né, no versículo 3, no versículo 4, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há condenação, há transformação, há poder para quem?
para quem busca fazer a vontade de Deus. Não vive na prática do pecado. Quando você olha Romanos 6,12, ele diz: não deixe o pecado reinar em vós. Significa que Paulo reconhece que o pecado está diante de nós, mas nós não devemos deixar ele nos dominar. E para isso a gente precisa buscar a Deus, receber esse Espírito Santo diariamente e assim entender o sacrifício de Cristo por nós e aceitá-lo, colocar em prática essa vivência do Espírito, alimentando, queridos, a natureza espiritual, para que cada vez mais a gente cresça em fé, na esperança, e a gente então deixa as obras do mundo para fazer as obras de Deus, esperando com a sua vinda sermos transformados e aí sim alcançar essa perfeição em Cristo. Mas enquanto estamos aqui nesta terra, tudo vai depender das nossas escolhas, porque se escolhermos a carne, a gente vai estar permitindo que o pecado cresça em nós e assim também acabamos perdendo essa oportunidade de crescer em Cristo e ser transformado. O texto continua, o 5 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas espirituais. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, olha, Paulo está falando sobre agora quem está em Cristo. Lembra que a gente falou que o capítulo 6, 7 e 8 começa a entrar a temática da santificação? Paulo está dizendo, olha, precisamos fazer as obras do Espírito. A gente está em Cristo, mas precisa produzir obras de justiça. E agora depende do quê? Do que a gente está alimentando. E eu quero ir para o final, o verso 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então, queridos, o Espírito precisa habitar em nós para que assim possamos viver essa vida para Deus. Nosso corpo precisa ser templo do Espírito e para isso é necessário uma busca constante. Vamos assim fazer agora por meio da oração? Querido Deus, ó Pai, por favor, ó Deus, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito para que assim possamos viver em novidade de vida e fazer não o que agrada à carne, mas o que agrada ao Senhor. Por favor, Deus, também pedimos por alguns amigos. Pedimos que o Senhor abençoe a Auriane, seus filhos, a sua amiga Nazaré, que faz tratamento contra o câncer, a irmã Áurea de Castanhal, que o Senhor abençoe a sua filha Adelaide, a sua filha Miriam, a irmã Cláudia também e seu esposo Félix. Abençoe o Paulo Ronaldo de Cametá, ao seu tio e primo também, a irmã Joelma da Pedreira. Abençoe a sua amiga Luana, a sua estudante da Bíblia e seu esposo que tem buscado também visitar a igreja, conhecer a tua palavra. Abençoe também, ó Deus, o nosso amigo Cláudio, que é esposo da professora, da doutora Cássia, que o Senhor abençoe também essa família. Que o Senhor abençoe Dona Conceição e sua irmã Terezinha, que faz tratamento contra o câncer. Pedimos também que o Senhor abençoe o Fagner, lá de Sinderópolis. Que o Senhor abençoe também a Ana Cristina, a irmã Márcia, a sua filha que está para chegar de viagem, a Ana Cristina, que pede pela sua saúde, a irmã Marcilene, sua irmã Jússi, que o Senhor também cuide da irmã Antônia, que é a sua mãe. Abençoe também, ó Deus, a Meire, a sua irmã Valdinéia, seu filho Jonas e também seu netinho Henrique, ao Josivan, amigo do canal, a Josuana. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido, e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.